por isso eu disse, o Senhor se importa, se preocupa e Ele está pensando em você o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Que Deus, Ele não para de pensar em você. Ele te formou, Ele fez um plano, Ele desenhou um futuro para você. Aqui também diz que todos os nossos dias Ele escreveu num livro antes que qualquer um deles existisse. E Ele sonha, o desejo do coração de Deus é que nós vivamos essa história que Ele tem para nós. E Ele não para de pensar sobre isso. Ele não para de pensar sobre a sua vida, sobre o que Ele tem para fazer, sobre o que Ele quer que você viva nessa terra, sobre o seu coração, sobre como está o seu interior, a sua alma, a sua mente. Ele se importa. E eu quero contar um pouquinho para a gente iniciar da minha história. Como eu falei, eu cresci num lar cristão. Não nasci, mas eu cresci, porque quando os meus pais se converteram, eu só tinha 4 aninhos. Então, quando eu já entendi, eu já estava na igreja. Eu cresci ouvindo a palavra e nesse ambiente, né, maravilhoso que é a presença de Deus. Então, desde muito nova eu ouvia, eu conhecia, eu sabia as histórias da Bíblia. Eu tinha um contato com isso. E eu ia para a igreja sempre com os meus pais, todo domingo e alguns outros dias na semana. E aí eu fui começando a ter entendimento, né? Com 7, 8, você começa a entender o que está sendo falado ali. Eu sempre me interessei muito. Mas quando eu fui chegando às 10, 11... eu via que na minha igreja os pré-adolescentes, né, na cidade, pré-adolescente, a maioria estava ali porque os pais estavam os levando. E a gente acha que não, mas para pensar, quando você tinha 10, 11 anos, você já entendia bastante coisa. Eu tenho um irmão da cidade, ele é super apaixonado por Jesus, ele é um adorador, ele é profeta, é lindo. Mas eu, nessa cidade, eu comecei a ver que a maioria das minhas amigas que estavam na igreja vinham, mas não queriam, não tinham interesse em estar ouvindo a palavra. Elas ficavam lá atrás com os menininhos, brincando, conversando, e entre as meninas. E eu, que era muito interessada, comecei a meio que chamar a atenção mais, sabe, para brincadeira e para estar lá falando de coisas aleatórias, aqueles assuntos de quem está entrando na adolescência. E aí eu comecei a me dispersar um pouco de Jesus, porque na verdade eu ainda não tinha tido o meu encontro pessoal com Ele. Eu ia desde criança porque os meus pais me levavam e eu estava ali porque eu tinha que estar. Mas chegou uma idade, chegou um tempo da minha vida de 12 para 13 anos, que foi aí que eu digo que eu me converti a Jesus. Porque eu já era cristã, eu estava ali, mas nessa idade eu comecei a entender e querer ter um encontro pessoal e uma história minha com Ele. Foi nesse período a gente mudou de ministério, de igreja, o Senhor nos direcionou a ir para um outro ministério e lá eu fui totalmente impactada com uma realidade diferente. Eu comecei a ver jovens que eram apaixonados por Jesus e que estavam ali de todo o coração. E aí o Senhor começou a me levar mais profundo, a partir dos meus 12 anos. Logo depois, em pouco tempo, que eu comecei a ter essa fome, essa sede e buscar Jesus no meu secreto, eu e Ele, o Senhor começou a fazer coisas na minha vida, assim, muito loucas, coisas que mudaram o meu destino. O que eu vivo hoje é fruto desse período. E eu lembro que essa fome, essa sede no meu coração me levavam a passar horas lendo a palavra e adorando e querendo ficar só no meu quarto com Jesus. E aí chegou um dia em que o meu pai sentiu do Espírito Santo que eu deveria pegar um violão que eu tinha, um violão rosa, que era só de decoração, e fazer alguma coisa com ele, tocar aquele violão. Deus falou para o meu pai: a sua filha vai tocar violão, então fala para ela pegar, tirar de cima do armário, que estava empoeirado, e fazer alguma coisa, começar a tentar aprender, porque eu vou ensinar para ela. E meu pai chegou para mim e me deu esse recado de Deus. Só que não fez nenhum sentido para mim naquele momento, porque eu não sabia nada de música. Eu não tinha a mínima ideia de como tocar violão, nem teoria musical, nada. Minha família nunca foi musical. Só que eu ainda falei: pai, então me coloca numa aula de violão, né? E ele falou: não, a gente não pode colocar numa aula agora. Deus falou que o Espírito Santo vai te ensinar, então pega e obedece e vai tocar. Aí, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, não sei onde colocar o dedo, eu não sabia nada. E aí,
em obediência àquela direção, que eu sempre fui obediente ao meu pai, graças a Deus. Eu falei, ele está mandando, eu vou ter que dar um jeito. Eu comecei a me virar, eu tentava na internet, eu comecei a pedir ajuda de umas amigas que tocavam. Até que um dia uma amiga minha me ensinou um louvor que era o mais fácil, segundo ela. 3 acordes assim, bem fáceis. E aí eu fiquei treinando aquilo em obediência. Meu pai me deu até um prazo para aprender. E um dia, depois de uma semana, alguns dias treinando, eu conseguia já tocar. E aí eu comecei a ver que meu dedo estava me obedecendo. Eu falei, legal, agora eu vou cantar aquele louvor. E aí na hora, Deus simplesmente apagou qual era o louvor que eu estava tocando. Saiu da minha mente, assim, eu tive um branco total. E era um louvor bem conhecido, que a gente sempre tocava. Até hoje eu não sei qual é, nunca mais lembrei. Eu lembro que na hora, no dia, eu fiquei assim, agora eu estou conseguindo tocar. E eu gostava de cantar desde criança, mas era muito tímida, só cantava escondido. E aí eu pensei, agora que eu vou poder tocar, cantar junto aqui. Estava só eu e Jesus no meu quarto. Eu não lembro, eu entrei no MSN, mandei mensagem para essa minha amiga, qual era a música? E ninguém lembrava, ninguém me falava. Pai, você lembra qual era a música que a Mariana me ensinou? Enfim, liguei para todo mundo, não consegui. Falei, quer saber? Eu desisti. Falei, eu vou cantar o que vier na minha cabeça. Agora eu estou tocando, eu quero cantar. Então eu vou cantar para Jesus o que eu senti. E nesse dia Deus me deu a primeira composição da minha vida. Eu comecei a cantar e foi muito louco, porque veio uma música completa, assim. Quando eu terminei de cantar, eu falei, caramba, isso tem uma estrofe, tem um refrão, Eu falei, isso é uma música. Eu fiquei pensando, né? Mas eu falei, não vou falar isso para ninguém, porque eu não tinha coragem de cantar nem na frente dos meus pais. Então eu não queria que ninguém soubesse. Só que o meu pai, como eu falei, tinha me dado um prazo para eu aprender. E já estava no limite desse prazo. Ele falou, 10 dias, uma semana, foi uma coisa assim, eu não me lembro bem. E aí, eu lembro que ele chegou do trabalho, né, um dia dessa semana, e me perguntou, e aí, você já está tocando violão? Já está na hora. Aí eu falei, pai, já estou conseguindo, estou começando, tá indo. Ele, eu quero ver. E aí eu peguei o violão, toquei e cantei, eu não sei como, na hora ali, eu consegui cantar a música que eu tinha feito. Só que eu não falei que era minha, nem pretendia falar. E aí, quando eu terminei de tocar, meu pai, que queria tanto ver eu tocando violão, ele esqueceu sobre o violão, não queria. Ele focou na canção, porque ele foi tocado por Deus ali. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava sentado na mesa de jantar, meu pai na outra cadeira. Quando eu terminei, ele estava chorando muito, e tocado por Deus. E realmente a presença de Deus encheu aquele lugar, a sala, assim, na hora que eu estava adorando aquela música. E aí, quando eu terminei, ele só falou, de quem é essa música? Aí eu falei, ninguém. E saí correndo. Não, ninguém. Já não queria falar de jeito nenhum, que vergonha dizer que era minha. Sei lá, não sabia se ele tinha gostado. Não sabia se ele estava chorando na presença ou de tão ruim que era. Aí ele falou, Luma, essa música é muito linda. Eu preciso ouvir esse louvor, me fala de quem é. É da Heloísa Rosa, né? Ele começou a insistir que era da Heloísa Rosa. Eu, não é. Ele, então de quem é? Eu falei, pai, eu não quero falar dessa música, eu vim só te mostrar que eu estou tocando violão. E ele, tá bom, parabéns, mas eu preciso ouvir esse louvor. Deus falou muito comigo. Aí eu falei, pai, esse louvor não existe, tá? Respira fundo, não existe. Esquece. Isso foi só uma brincadeira aqui, que eu estava ali à tarde adorando e contei para ele que eu fiz, mas não existe. E aí ele ficou, o que? Você que fez esse louvor? Ele não acreditou. E, gente, a música é muito simples, não é nada disso que vocês estão pensando. Mas realmente foi a unção que ele sentiu, não o talento, sabe? E aí, depois desse dia, meu pai falou que a música era linda, e depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, Deus me deu uma música, um louvor. E aí, depois disso, eu já não queria saber mais, nem lembrei. Por isso que até hoje eu não sei qual era o louvor. Eu só queria saber de adorar com aquilo que estava no meu coração. Toda vez que eu ia para a presença de Deus com o meu violãozinho no meu quarto, eu cantava algo novo para Deus, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E todas as minhas músicas são realmente momentos que eu vivi. São carregadas de verdade por isso, porque era uma coisa que eu estava vivendo. E Deus começou a liberar, assim, as canções vinham prontas, eu começava a cantar e vinha a inspiração. Foi um dom que foi ativado ali. Porque eu busquei esse ir mais profundo em Jesus. E aí ele começou a liberar isso sobre a minha vida. Eu tinha 12 para 13, como eu falei. Só que por 5 anos,
Isso foi só entre mim e Jesus, e quem sabia era só a minha família, que eu via ali em casa. Mas eu fiquei 5 anos adorando e compondo e oferecendo esses louvores a Ele no secreto, porque a gente não sentia que era tempo de fazer nada com aquilo. Apesar de que nesse tempo Deus começou muitas vezes a falar e fazer promessas em relação ao meu futuro. Deus revelava a pessoas, as pessoas tinham visões, enfim, profecias, dizendo que Deus iria me usar no louvor, né, e usar essas canções para alcançar multidões. Isso para mim era algo muito distante. Mas eu sabia que Deus é um homem, Deus não é homem para que minta. Então eu cria, mas eu pensava, isso vai acontecer quando eu tiver 50, 45 anos de idade. Porque eu não canto na frente de ninguém, eu não tinha coragem nem de falar, de apresentar trabalho era uma dificuldade. Como que eu vou cantar para a multidão? O pessoal está viajando aí nessas visões. Mas amém, se Deus está falando, Ele vai fazer um dia, né? Mas eu não imaginava que com 18, 5 anos depois que isso começou, Deus ia dar o start, falar pra gente, agora sim é o tempo de fazer algo com isso. E aí eu ainda muito tímida, muito limitada, eu ainda morri de vergonha de cantar na frente das pessoas. Mas Deus falou, quando eu tinha 18 anos, é o tempo agora de você fazer algo com isso que eu te dei. E aí eu fui produzir a primeira música. Só que nesse período, quando eu tinha 18 anos, e aí eu entro na palavra, porque eu quero falar hoje sobre uma adoração mais profunda e sobre entrega. E a gente fala de adoração muitas vezes como se a adoração fosse música, né? Vamos fazer uma adoração, vamos adorar. Mas eu sei que vocês sabem disso, que na verdade a adoração não é música. A música é só uma forma de adoração. A adoração fala de uma vida de entrega, uma vida de rendição diante de Deus, de obediência. E aí Jesus já tinha me dado muitas adorações no meu quarto, música. Mas aí, quando eu tinha 18, o negócio foi ficando mais estreito. Na verdade, foi todo um processo, mas com 18 que ficou hard. Que Deus começou a me ensinar o que era adoração na prática. Tipo, agora você é uma adoradora, você ama me adorar, né, com o teu violão. Mas não se resume a isso. Vamos ver se você é adoradora mesmo na sua vida. Porque adoração, na verdade, é um estilo de vida. E envolve tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, todas as áreas da nossa vida. A gente adora o Senhor todo o tempo, ou não, né? A escolha é nossa. Mas na verdade, você pode adorar o Senhor de diversas maneiras. A palavra diz, quer comeis, quer bebeis, façais tudo para a glória de Deus. Então você pode adorar a Deus até comendo, até bebendo. Tudo se trata da motivação do teu coração, amém? E aí, com 18 anos, eu estava na faculdade, já há 2 anos. Por um milagre, Deus fez uma coisa louca, que eu entrei na faculdade fazendo 16 anos, de bem novinha. Eu pulei 2 anos da escola. E aí, com 18 anos, eu já estava indo para o 5º período da faculdade, de Direito. Uma faculdade federal, que é muito difícil de entrar. E Deus me fez passar, assim, com 15 anos de idade. Aí eu comecei fazendo 16, era o orgulho da família. Eu sou primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. Então era assim, a realização da família inteira, assim, Luma está na faculdade federal, tão nova, e vai ser juíza, que era o meu sonho. E aí, com 18, terminando o 4º período, Deus falou para mim, Deus me pediu uma adoração mais profunda, que se tratava de renúncia e de entrega. Não mais só uma música falando sobre renúncia ou entrega. O Senhor colocou à prova tudo que eu cantava, porque aquilo era real no meu coração. Por exemplo, Quem És Pra Mim, que é uma canção que fala, eu entrego tudo para não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. Eu fiz com 13 ou 14 anos, foi uma das primeiras canções que Deus me deu. E aquilo era real no meu coração, aquele sentimento, aquela declaração. Mas eu ainda nunca tinha tido que entregar tudo para não perder Jesus. Ou para não perder o chamado, o propósito dele para mim. E aí, com 18, foi a primeira vez assim que eu vi, caramba, tem que entregar tudo mesmo. Porque Deus começou a falar comigo no escritório onde eu estagiava. Lá mesmo eu comecei a ter encontros com o Espírito Santo. Momentos assim, que a presença de Deus enchia o escritório. Estava só eu ficava a maior parte do tempo sozinha lá. A ponto de eu não conseguir parar de chorar, eu tinha que ir para o banheiro, me trancar,
orando para não chegar nenhum cliente, porque eu não conseguia me recompor de tanto que Deus estava falando, me ministrando. Eu sempre deixava uma adoração tocando, e aí chegou nesse quarto período, isso estava acontecendo constantemente. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Chegou uma hora que eu quase não conseguia mais trabalhar. E eu falava: Deus, por que o Senhor me pega desse jeito aqui no escritório? Eu não estou entendendo. E aí um dia o Espírito Santo falou claramente para mim, no meu coração: porque eu estou só te mostrando que você não nasceu para isso, para estar nesse escritório. Você nasceu para isso que você está vivendo aqui, que é adoração. E eu colocava vídeos de adoração da Betel, que é um ministério que me abençoa muito. E aí o Espírito Santo me mostrou assim: você não nasceu para estar aqui, você nasceu para isso. É isso que te move, é isso que te toca, é isso que você nasceu para fazer. Por isso você é tão tocada por isso eu te visito nisso. E aí eu comecei a ver, eu falei: caramba, e agora que eu estou aqui? Eu já estou no meio da faculdade. E agora você vai me falar isso? E na verdade mal lembrava eu que lá na minha adolescência, quando eu estava adorando dentro do meu quarto, muitas vezes na presença de Deus, em momentos de visitação tremenda do Espírito Santo, eu em prantos, eu cheguei muitas vezes a orar para o Senhor e pedir: Pai, eu só quero para a minha vida, o que eu quero para a minha vida é só viver nessa atmosfera para sempre. O meu desejo é estar sempre, me deixa, Senhor, estar sempre em ambiente de adoração. Eu pedia isso para Deus. Isso queimava no meu coração, porque aquilo que eu vivia dentro do meu quarto, só eu e Jesus, era a melhor coisa da minha vida, eram os melhores momentos do meu dia. Eu chegava da escola e eu ia correndo para ler a Bíblia e orar e esperar o que Deus ia fazer naquele dia. Eu virava noites e noites. A minha adolescência foi assim, de uma busca profunda por Jesus. E aí, eu não lembrava, mas eu tinha feito essas orações muitas vezes, pedindo a Deus: eu quero viver adoração, eu quero viver de adoração para adoração. Eu só quero te adorar. E deixa eu te falar uma coisa: o que você fala para Deus tem muito poder, e o Senhor não esquece. Tem orações que a gente faz que a gente não se lembra. E às vezes depois lá, quando Deus cumpre e faz aquilo que você orava, que você vai se tocar. Fala: ué, mas não é que eu orei isso? E o que Deus fez na minha vida, e o que eu vivo hoje, é o quê? Eu às vezes paro para pensar nisso e falo: cara, eu sou muito privilegiada, porque estar no ministério e fazendo o que Deus me chamou para fazer é um presente, porque imagina, eu estou quase todos os dias na casa de Deus. Você sabe que a oração de Davi para o Senhor foi: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, apenas uma coisa, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Esse era o desejo de Davi. E eu fiz esse tipo de oração lá, e Deus fez isso na minha vida, e hoje eu falo: cara, isso é um privilégio, porque Davi queria muito isso. Ele era um rei, ele era, né, o que todos queriam ser, mas o desejo dele era só um: estar todos os dias nos átrios do Senhor. E é muito bom estar pelos átrios do Senhor, pela casa do Senhor, todos os dias, ou quase todos os dias, em várias casas, né, pelo Brasil e enfim, onde o Senhor me leva. E na verdade todos os dias, porque nós somos a casa, nós somos o templo. Eu quero agora ir com você, falando sobre entrega, que eu quero entrar nessa parte, quando o Senhor me pediu essa renúncia. Quando Deus começou a falar isso comigo, sobre a faculdade, Ele falou e Ele repetiu e Ele confirmava, e eu sentia muito forte no meu coração que eu não deveria estar, que eu não estava num lugar onde eu deveria estar, que eu deveria abrir mão do meu sonho para viver o sonho de Deus. E aí eu falei: Senhor, como eu vou dizer isso para os meus pais? Como eu vou falar para o meu avô, que era o mais orgulhoso de todos, que eu estava seguindo a carreira dele, os meus pais que estão se sacrificando para eu estar aqui estudando? Como eu vou dizer que o Senhor pediu para eu abrir mão disso para fazer algo que eu nem sei o que é? Porque Deus não me falou o que Ele ia fazer. Ele só falava assim: esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar. E eu sentia que eu precisava abrir mão daquilo. E eu falei: Senhor, então fala, Senhor, com os meus pais, porque se você falar com o meu pai, com a minha mãe, é o maior sinal que eu preciso. E eu também não corro risco de apanhar. Aí eu orei e continuei, esperei no Senhor. Até que um dia o meu pai me ligou e falou que Deus tinha falado com ele, que era para eu
sair da faculdade, trancar a faculdade e ficar, que Deus me queria 100% para Ele fazer o que Ele tinha para fazer na minha vida. Aí foi o primeiro passo. Eu falei, amém, pai, mas agora como a gente vai falar isso para minha mãe? Minha mãe era mais casca grossa. Aí ele falou, vamos orar, que Deus vai falar com ela também. Dito e feito, passou mais 1 ou 2 semanas e a minha mãe, Deus falou com a minha mãe também, e eles vieram falar para mim, para eu fazer aquilo que Deus estava falando para eu fazer. Quando Deus nos dá uma direção, Ele não é Deus de confusão, amém?